O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Então, muito boa noite, sempre muito bem-vindo nas nossas reuniões. Nós agradecemos de coração, ok? Então, muito boa noite. Para nós é uma satisfação muito grande, Adenauer. Eu que agradeço a oportunidade, viu, dona Maria? Obrigado por Olha, estar comigo. Para nós é uma alegria. Então, meus irmãos, nós também vamos recebendo a todos, sejam todos bem-vindos. Eles estão conosco para também receber esse banquete que o nosso irmão Adenauer, que é de Além Paraíba, ele faz parte da AME, e para nós está sempre aqui nos ajudando e trazendo seus esclarecimentos sobre a doutrina espírita. Então, meus irmãos, vamos todos nós, nesse momento, nos preparando e, assim, a nossa prece inicial. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, de amor e bondade, agradecemos a oportunidade de podermos, mais uma vez, ouvir com o nosso irmão Adenauer o que ele trouxe para nós sobre a doutrina espírita, sobre o que nos faz caminhar cada dia mais para a nossa evolução espiritual. E que nós possamos colocar em prática aquilo que vamos receber de ensinamento. Pedimos, então, as bênçãos e a inspiração da nossa mentora Zilda Gama e dos bons espíritos que sempre nos acompanham. Que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido, a palavra agora é sua. Só vou pedir uma gentileza para colocar o slide, dona Delfa. Ah, sim, isso aí. Muito obrigado. Antes de mais nada, nós queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, rogando as bênçãos de Jesus, que nos inspire, nos ampare, que sejam momentos de aprendizado para nós, né? Nós gostaríamos ainda, né, nesse momento inicial, de parabenizar os companheiros, encarnados, desencarnados, aqueles que fizeram parte da história do Centro Espírita Zilda Gama desde a sua fundação, que contribuíram para, né, a existência dessa célula de luz, que tem abençoado, inspirado, esclarecido tantos corações que o buscam. Nosso desejo é de que Jesus continue amparando
os nossos irmãos nessa tarefa, a fim de que o trabalho possa prosseguir cada vez melhor, né? Ajustado às diretrizes da doutrina espírita, sob as bênçãos de Jesus. Pois bem, nós vamos conversar nessa noite de hoje sobre esse tema, nem tudo me convém. E aí, claro que quando nós colocamos essa frase, vocês logo vão fazer aquela associação com uma citação de Paulo. Naturalmente, o estudo gira em torno dessas considerações. Mas nós gostaríamos de, no primeiro momento, chamar a atenção. Vocês estão vendo que nós colocamos uma figura no centro da tela aí, né? Aparecem 2 pés e as setas. É isso? Dá para perceber, não é? O que essa imagem nos induz a perceber, né? Ela fala sobre a nossa vida, sobre os nossos dias, sobre como a providência divina nos situa diante de uma série de situações em nossa vida em que nós somos convidados a tomar decisões. Desde coisas banais, pequeninas, como quando nós levantamos pela manhã, se vamos tomar café ou não, se vamos vestir essa ou aquela roupa, até questões cruciais que podem, de algum modo, impactar nos rumos da nossa existência. Existem decisões que nós tomamos que mudam radicalmente, né, o nosso destino, no sentido, né, do futuro que nós vamos construindo a partir do uso do nosso livre-arbítrio. Então, a nossa vida ela é plena de escolhas, de possibilidades. E aí, 2 questões, elas logo se projetam em nossa mente. Primeira, como que nós vamos nos conduzir diante das situações da vida em que nós somos convidados a tomar decisões? E ainda, nessas situações, a doutrina espírita pode nos ajudar a fazer as melhores escolhas? Nós sabemos que sim, né? Por isso que nós temos encontrado nela as referências, os esclarecimentos que nos dão lucidez para entender, compreender a dinâmica da própria vida. Então, dito isso, nós gostaríamos de fazer uma reflexão com vocês, né? O estudo está baseado nessa citação de Paulo, que está na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, onde Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, nós percebemos que logo 2 conceitos saltam aos nossos olhos, se destacam. Quais são? O conceito de licitude e a percepção daquilo que é conveniente fazer. Então, Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E para, né, pautar nossa conversa, nós trouxemos aqui o conceito daquilo que é lícito e do que é ilícito. O que é ilícito? É fácil de identificar. Ilícito é tudo aquilo, né, todo fato que seja contrário à lei. E ilícito, naturalmente, é aquilo que é permitido, que é legítimo, que está em conformidade com a lei. No entanto, existe uma questão muito importante que nós precisamos analisar. Porque à medida que nós tomamos contato com a mensagem espírita, nós passamos a entender que, na verdade, regem as nossas vidas 2 leis. A lei humana e a lei divina. A lei humana é aquela que é concebida pelos legisladores, que vai variar ao longo do tempo e dos lugares. As leis que vigem aqui no Brasil não são as mesmas leis que vigem na Argentina, que, né, vigem em Portugal. Cada país tem um conjunto de leis que lhe é próprio e que retratam, de algum modo, o estado da sua civilização. Por isso, então, nós trouxemos um outro conceito aqui para nós, que seria a licitude humana. O que é a licitude humana? É aquela que é temporal, geograficamente limitada e muitas vezes contraditória. Olha só, por quê? Porque as leis humanas, elas são imperfeitas, porque elas retratam a condição do espírito encarnado. Allan Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre isso, sobre as leis morais, sobre o progresso da legislação humana.
mostrando que as leis elas vão sendo depuradas, aperfeiçoadas à medida que o homem se melhora. É bem verdade que nem toda lei que surge traz esse perfil. Desculpem. Eventualmente, nós temos leis que demarcam algum tipo de retrocesso. Isso ainda é característico da condição humana que nós estamos passando. Mas o que deve ficar claro é que, à medida que o sujeito, que o indivíduo, ele vive em função, né, obedecendo essas leis humanas, ele está vivendo dentro de um clima de licitude, de legalidade, né, sob a ótica do homem. Né? E essa lei, essa licitude humana, ela vai variar de país para país. Por exemplo, vamos pegar um exemplo clássico aqui. No Brasil, a poligamia é um crime. Já na Arábia Saudita, ela é referendada por lei. Então, o sujeito lá na Arábia pode ter um harém e ter 2, 3, 5, 10 esposas. Claro que ele vai ter as obrigações legais do seu país. Perceberam como que a legislação ela muda de acordo com os locais? Né? Então, e aí a gente vai entrar no segundo conceito, que é a licitude divina. Aquilo que é lícito, que é legal, perante as leis divinas. E aí, olha só como é que o perfil já muda. Porque a licitude divina, ela diz que se trata de tudo aquilo que é eterno, universal e coerente. Ou seja, a lei divina, viver em conformidade com a lei divina, pode ser aqui no Brasil, na Europa, pode ser em outro planeta, em qualquer lugar do universo. Porque as leis de Deus, elas são únicas. Elas são uniformes e são perfeitas, porque imutáveis, porque é obra do Criador. Então, uma coisa é você viver em função da licitude humana. Outra coisa é viver em função da licitude divina. Vou colocar aqui alguns outros exemplos para nortear nossa conversa. Vejam só. O indivíduo, a vingança pode ser disfarçada de justiça, ou seja, o indivíduo ele pode se sentir em algum momento da sua vida prejudicado por alguém e ele pode articular meios de se vingar dessa pessoa, de prejudicar essa pessoa sem transgredir as leis humanas. Ele estará transgredindo as leis divinas, mas muitas vezes ele consegue se utilizar de subterfúgios, de interpretações da lei humana, de tal modo que ele consiga prejudicar o outro, sem que isso constitua, diante dos olhos humanos, da justiça humana, uma transgressão. Vamos pegar outro exemplo aqui. Desculpem. A acumulação de riquezas à custa do bem-estar alheio é celebrada em muitas ocasiões como esperteza ou sucesso. Nós não estamos dizendo, naturalmente, que todo aquele que prospera materialmente se utiliza desse artifício. Mas há pessoas que o fazem, né? Explorando, né, o esforço do outro, a mão de obra do outro, sem que isso configure, de certo modo, uma transgressão às leis humanas. Um terceiro exemplo. A indiferença para com o sofrimento do próximo é justificada pelo cada um por si. Então, se nós passarmos pela rua e virmos alguém caído, com alguma necessidade física ou espiritual, e passarmos ao largo e ignorarmos a necessidade daquele irmão, nós estamos transgredindo alguma lei humana? Não. Mas quando nós lembramos da parábola do bom samaritano, nós vamos ver que é exatamente, né, o papel que nós estamos fazendo do sacerdote, do levita, né? Então, é por isso que nós começamos, e a doutrina espírita vai nos ajudar nesse processo, a fim de compreendermos melhor qual deve ser a nossa postura. A quem nós devemos fidelidade? Tão somente às leis humanas ou, sobretudo, às leis divinas? E aí, então, nós vamos prosseguindo com as nossas reflexões. Quando Paulo fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, muita gente pode achar equivocadamente que Paulo estivesse ali estabelecendo alguma restrição punitiva. Mas, na verdade, não é isso.
Vejam só, a licitude divina, portanto, não é um conjunto arbitrário de proibições, mas a própria harmonia com essas leis. Então, o que Paulo nos convida não é que nós nos tolhamos, não. É que nós sejamos livres, mas livres para viver em conformidade com as leis naturais. Porque todas as vezes em que nós agimos dessa forma, nós estamos consolidando em nós as aspirações de felicidade. Porque um dos conceitos que nós encontramos nas obras básicas de felicidade, qual é? Felicidade é paz de consciência. E todas as vezes que nós agimos de maneira em consonância com as leis naturais, com as leis divinas, nós estamos cultivando dentro de nós essa paz, essa harmonia. Estamos consolidando esses ideais de felicidade. Estamos nos libertando das amarras que nos prendem ao sofrimento, aos equívocos, aos deslizes morais. Então, ao invés de enxergarmos como restrição, não. É um processo libertador da criatura, que nós precisamos ainda aprender a lidar, a conviver. E aí, Joana de Ângeles, no seu livro Plenitude, capítulo 4, ela nos diz o seguinte: a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o lucro, quer dizer, para o êxito, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Então, veja só. Aqui ela nos dá o caminho das pedras. Ela mostra que para que nós possamos consolidar em nós essas diretrizes, essa proposta, trazida a lume por Paulo, nós precisamos trabalhar em nós esses três aspectos, quais sejam a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas. E aí, então, nós vamos estabelecer assim uma reflexão mais detalhada em torno dessas três propostas de Joana de Ângeles. Começando, então, pela educação do pensamento. E aí vem uma perguntinha, cuja resposta nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos. Onde se dá o embate entre o lícito e o conveniente? Lembra lá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, existe um momento em nossas vidas em que nós paramos para analisar. Peraí, eu vou viver em conformidade para atender unicamente às leis humanas e parecer bom? Ou eu vou procurar viver segundo aquilo que me convém, sendo bom? Onde é que se dá esse embate entre o lícito e o conveniente? Nós aprendemos com a doutrina espírita que esse processo acontece em nossa consciência. É lá que acontece esse embate. E aí vem uma segunda pergunta para a nossa reflexão. Os conflitos de consciência são bons ou ruins? Porque muita gente pode equivocadamente achar que esses conflitos são ruins, mas não. Porque, na verdade, nós temos aprendido com a doutrina espírita que nas nossas primeiras encarnações, movidos, sobretudo, pelas necessidades materiais, ainda sob o domínio, o jugo do instinto, das sensações grosseiras, nós vivemos muito a vida material. Só pouco a pouco, os sentimentos mais elaborados vão surgindo. Só pouco a pouco, a nossa inteligência vai sendo trabalhada e nós passamos a adquirir experiências que vão enriquecendo o nosso entendimento, a nossa compreensão acerca da vida. É aí que a nossa consciência começa a despertar. Porque se é verdade que ela está presente dentro de nós, isso está lá, claro, no Livro dos Espíritos, a consciência está dentro da criatura, íncita no espírito imortal. Mas é como se ela estivesse adormecida. Apenas à medida que o tempo vai avançando e nós vamos nos sujeitando às experiências da vida, é que essa voz da consciência começa a reverberar dentro de nós. E aí então começam os conflitos entre as nossas inclinações infelizes, que nos induzem muitas vezes a atitudes equivocadas, que são fatores geradores de sofrimento, e entram em choque com as nossas aspirações superiores, os ideais enobrecidos que nós começamos a descortinar em nós.
Então é muito saudável que haja esse conflito, porque o processo de autoconhecimento passa por esse caminho, de procurarmos identificar nossas emoções, os nossos sentimentos, o teor dos nossos pensamentos, as inclinações que nos dominam, os desejos que estão presentes dentro de nós, para que nós possamos, então, estabelecer as diretrizes para o nosso crescimento. E esse processo é um processo fundamental, porque é ele que vai ajudar, né, a realizarmos em nós a educação do nosso pensamento. Então, dito isso, né, na continuidade, Joana de Ângeles traz uma consideração muito importante. Ela diz assim: educar a mente disciplinando a vontade constitui o passo inicial para extirpar as causas das aflições, infundindo responsabilidades atuais, geradoras, por sua vez, de novos resultados saudáveis, para propiciarem o futuro bem-estar a que se está fadado. Então, educar o pensamento é um processo importante, mas nele nós precisamos, aí vamos descobrindo que há necessidade de que nós disciplinemos a nossa vontade, canalizemos a nossa vontade, domemos os nossos impulsos infelizes. Porque hoje, né, graças ao entendimento que nós vamos adquirindo das questões espirituais, graças à doutrina espírita, nós vamos nos sentindo cada vez mais responsáveis. E a partir daí, passamos a pensar mais, refletir melhor sobre as nossas decisões. E aí, nós vamos compreendendo, com a doutrina espírita, que a cada dia, a cada realização, nós estamos construindo o nosso futuro. Porque da mesma forma que hoje nós estamos, de algum modo, colhendo o resultado do plantio feito lá atrás, seja no atual quanto nas existências anteriores, nós estamos simultaneamente realizando uma semeadura valiosa com vistas ao nosso futuro. E todos nós, como ela diz aqui, estamos fadados ao bem-estar. Todos nós estamos fadados à perfeição. Aprendemos lá no Livro dos Espíritos que só existem duas fatalidades em nossa caminhada, para nós encarnados. Uma é a desencarnação e a outra é o progresso. É uma força, né, um arrastamento irresistível no dizer dos benfeitores espirituais. Está lá no estudo sobre a lei do progresso, quando Kardec trata da marcha do progresso. Então, nossa destinação é sublime. Nossa destinação é a felicidade. Mas é fundamental que haja essa tomada de consciência e que nós passemos, então, a disciplinar nossa vontade para que as nossas realizações estejam cada dia mais identificadas com esses propósitos. E aí entra em cena uma questão muito importante, um conceito que faz parte das nossas realizações cotidianas. Uma é a questão do querer. O querer retrata os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aspirações. Então, todas as vezes que nós vamos realizar algo, né, toda a ação parte do querer, da vontade, do desejo. Num primeiro momento, a gente é movido a realizar algo. E aí entra em cena o segundo componente, poder. Eu quero fazer alguma coisa, mas as circunstâncias me facultam a possibilidade de fazer? Eu posso fazer? Existe viabilidade para que eu faça? Imaginando, então, que eu posso, há meios de realizar. Entra em cena o terceiro componente, o dever. Eu devo fazer? É nesse momento que o entendimento, que o descortinar da nossa consciência vai identificar se nós devemos fazer. Quais serão as consequências, os desdobramentos das minhas escolhas? Me convém fazer? Então é muito importante que nós passemos a meditar e a refletir mais sobre as pequenas e grandes decisões que nós tomamos em nosso dia a dia. Falando ainda sobre a questão da educação do pensamento. A mudança de perspectiva nos ensina a reinterpretar os desafios da vida
um obstáculo deixe de ser uma punição e se transforma numa oportunidade de aprendizado e reflexão que muito contribui para uma correta avaliação dos fatos. E é isso que vai acontecendo. À medida que nós vamos nos instruindo e nos enxergando como espíritos imortais, criaturas multimilenares, que estamos transitoriamente aqui na Terra e que somos um projeto de longo prazo. Nós somos um projeto de longo prazo. Ainda que a gente realize conquistas pequeninas a cada dia, os grandes objetivos que nós almejamos serão construídos ao longo de séculos, de milênios. E aí, quando nós nos defrontamos com os desafios da caminhada, nós passamos a ter uma leitura diferente. Olha só, os desafios, as dificuldades não são punição, né? Porque Deus não pune os seus filhos. Todas as situações difíceis com as quais nós nos defrontamos são frutos de nossas escolhas mesmo. E à medida que nós vamos aproveitando essa oportunidade, nós vamos naturalmente interpretando essas situações como experiências que vão facultar o nosso crescimento espiritual, né? Que vão nos induzindo à reflexão, vão nos fazendo com que nós busquemos, a partir das dificuldades, das adversidades, para desenvolver possibilidades que nós trazemos latente em nós. Vocês vão observar que a maior parte, né, das nossas conquistas espirituais, elas se deram em circunstâncias ligadas a dificuldades, a provações, a desafios existenciais, né? E aí, muitas vezes, quando nós estamos lidando com essas situações, muitas vezes a gente adota uma postura equivocada, quando a gente está diante da dor, diante da aflição. Muitas vezes a gente formula esses conceitos. Eu não consigo. Eu estou muito fragilizado. E aí nós precisamos nos recordar de uma citação de Jesus que está no Evangelho. Jesus diz assim: meu Pai não coloca fardos pesados sobre ombros frágeis. Então, meus irmãos, toda e qualquer situação que nos acometa, se ela está ali, é porque a misericórdia do alto permitiu. E porque Jesus sabe que nós temos condições, desde que a gente use os recursos apropriados, busque a ajuda necessária para lidar e superar aquela situação. Então, ao invés de pensar, eu não consigo, a gente tem que encarar dessa forma aqui, ó. Eu vou me esforçar. Sempre deve ser esse o mote, né? Movimentar recursos em nós, buscar através da oração o amparo de nossos amigos espirituais, buscar em Jesus a fortaleza espiritual que nós precisamos, a fim de que, robustecidos, nós tenhamos condições de lidar com essas situações. Robustecidos e também em clima de serenidade, né? Porque à medida que nós temos tranquilidade, nós conseguimos identificar e dimensionar melhor o problema, o desafio que está diante de nós. E aí conseguimos antever uma solução, um caminho com mais clareza, né? Muitas vezes o indivíduo fala assim, eu sou um fracasso porque, né, a minha vida é cercada de problemas, de dificuldades, né? Mas não deve ser essa a nossa leitura. Nós devemos pensar o seguinte: eu posso aprender com esse erro. Nós podemos aprender. Todos nós podemos. Sempre, desde que nós queiramos. Outra questão importante. Muitos se perdem na autocrítica. Não é que nós não devamos fazer uma avaliação. É necessária até. Mas o que nós estamos dizendo aqui é quando a pessoa... O que a gente deve evitar fazer? É quando a pessoa ela começa, né, no estado de... fica se culpando indefinidamente, entra num processo de, né, prostração, de acomodação. Não é esse o caminho. Reconhecer o erro, identificar nossas próprias fraquezas, mas levantar a cabeça e seguir adiante. Esse deve ser o nosso desafio. Por isso, né, que é esse o caminho aqui, não a autocrítica, mas a autoaceitação.
identificar as nossas responsabilidades. Não é a culpa, é a responsabilidade. Identificar as responsabilidades, levantar a cabeça e prosseguir. E aí, nós entramos no segundo aspecto, que diz respeito à disciplina dos hábitos. Né? Vamos lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 843, Kardec indaga: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? Então, qual é a resposta dos benfeitores? Pois se tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, é natural que nós tenhamos, e necessário até que tenhamos. Porque, a partir do uso do livre-arbítrio, nós passamos a ser responsáveis pelos nossos equívocos, mas passamos a ter o mérito de nossos acertos. É a questão da responsabilidade. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. É óbvio, meus irmãos, que esse livre-arbítrio ele vai se dilatando à medida que o espírito vai crescendo espiritualmente. Então, nas nossas reencarnações iniciais, né, esse livre-arbítrio ele era mais limitado. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando e vamos ascendendo espiritualmente, esse livre-arbítrio vai se expandindo, né? Então, hoje nós temos esse livre-arbítrio, essa possibilidade de fazermos as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões. A partir daí, uma pergunta se impõe. A doutrina espírita estabelece alguma proibição? Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, né? Mas a doutrina espírita estabelece em nossas vidas alguma proibição? Nós sabemos que não. A doutrina espírita nos orienta, nos esclarece. Mas aí muita gente fala assim, então a doutrina espírita permite tudo? Também não. Porque à medida que ela nos orienta, que nos esclarece, ela mostra que as nossas decisões têm consequências. É o que eu falei agora há pouco. Se nós transgredimos as leis naturais, nós passamos a ser responsáveis pelas nossas realizações infelizes, escolhas infelizes, que vão gerar consequências e que nós teremos que responder. E aí, entra em cena outra questão. Joana de Ângeles diz para nós o seguinte: a embriaguez dos sentidos, falando sobre a disciplina dos hábitos, a embriaguez dos sentidos é abismo de esquecimento da responsabilidade de consciência perante as exigências da evolução. Então a gente vai perguntar assim, mas evoluir, crescer espiritualmente, denota algum tipo de exigência? Claro que sim, né? Como é que a gente cresce espiritualmente? Vivendo em conformidade com as leis naturais. E para isso nós vamos aprender a renunciar a certos hábitos que a gente cultivava, né? Abraçar hábitos novos, posturas diferentes, trabalhar valores que estão presentes em nós, né? Quais sejam as virtudes, os valores éticos, morais. E isso exige de nós uma postura, um comprometimento. E aí ela está falando aqui no texto que muitas vezes nós nos utilizamos da embriaguez dos sentidos para fugir às nossas responsabilidades perante a vida. Porque quando o indivíduo altera o seu estado de consciência, ele acaba se iludindo ou se distanciando do nível de consciência que ele cobra a situação. Nós vamos falar sobre isso agora, vocês vão entender o que a gente está falando, né? E aí uma pergunta que se impõe para nós. Quais fatores que levam as pessoas a usar drogas lícitas e ilícitas? Por que as pessoas se utilizam de drogas, sejam elas lícitas, aquelas que são autorizadas pela lei, e aquelas que são ilegais? E aí nós enumeramos alguns fatores aí, são os mais importantes. Talvez não sejam todos, mas vejam só, a aceitação. Nós somos seres sociáveis. Está lá no Livro dos Espíritos, terceira parte da Lei de Sociedade. Nós precisamos conviver. E muitas vezes, para que nós nos integremos nos núcleos sociais, junto a amigos, junto a colegas, precisamos ser aceitos. E existe uma grande dificuldade do indivíduo diferente ser aceito pelos outros.
Então, muitas vezes, ele tem que fazer concessões, né, para que seja visto como alguém igual. E, às vezes, na busca dessa aceitação, o indivíduo jovem, às vezes até adulto, ele faz, né, ele acaba descambando para o uso dessas substâncias para que ele possa ser aceito em determinado contexto, em determinado ambiente, em determinado grupo. Outro fator, a curiosidade. Né? Qual jovem que, às vezes, não movido pela curiosidade, né, deseja experimentar, viver alguma sensação diferente, nova. É por isso, inclusive, que hoje nós falamos sobre a responsabilidade que nós, enquanto pais, educadores, temos junto aos nossos filhos, de sempre procurar orientar, esclarecer. Nós percebemos hoje que muitos pais não têm, né, uma consciência muito clara sobre a necessidade de levar o conteúdo da mensagem espírita aos seus filhos. Há muitos pais que não levam os filhos às escolas espíritas de evangelização. Negam ao filho a possibilidade de, desde na tenridade, terem acesso a valores, a referências que serão fundamentais para eles na adolescência e na fase adulta. Porque se o jovem ele já é bem fundamentado desde a infância, quando chega esse momento, né, das descobertas, esse momento de tantos conflitos que é a adolescência, que é o início da fase adulta, ele vai ter uma boa base, vai estar bem sedimentado, né, com certos valores, com certas referências. Né? Outro fator, a fuga. Muitas vezes o indivíduo ele faz uso dessas substâncias para fugir às culpas, aos conflitos que ele carrega consigo. Mas nós temos aprendido que é uma fuga ilusória. Porque enquanto a substância age, o indivíduo muitas vezes vive esse estado de alienação. Mas quando passa o efeito da substância, ele volta a viver a realidade dele e muitas vezes, né, somado ao peso de consciência por ter utilizado a substância, né, que vai lhe trazer transtornos físicos, consequências psíquicas, né, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Outro fator, a timidez. Muitas vezes o sujeito ele não tem que beber um pouquinho para ficar mais solto. E nós sabemos que às vezes a timidez, ela como tudo na vida, né? Ela muitas vezes, todos esses processos que estão instos na lei natural, eles têm uma relevância, uma importância para nós. Não é à toa que às vezes nós reencarnamos portadores, né, de algum tipo de bloqueio, de dificuldade. Muitas vezes aquilo é um freio que foi colocado para impedir que nós resvalemos pelos mesmos erros que nós cometemos lá atrás, né? Então, às vezes, a timidez é um freio. Então, o indivíduo, às vezes, ele usa determinados tipos de substância, porque sob o efeito delas, ele se solta, ele fica desinibido. Mas é justamente sob o efeito delas que, às vezes, ele acaba, né, cometendo equívocos, né, deslizes que podem comprometer a sua existência. E um outro fator é o prazer. Porque essas substâncias vão produzir sensações, ainda que fugidias, que transitórias, de prazer para o indivíduo. Então, grosso modo, são esses fatores aqui que levam os indivíduos à utilização de drogas lícitas e ilícitas. E aí, então, falando sobre a questão da disciplina dos hábitos, né? Existe algum fator predisponente para o alcoolismo e a drogadição? Porque são questões sérias, né? Questões sérias. Existe algum fator? Então, vamos lá. Nós trouxemos uma citação aqui do Dr. Inácio Ferreira, encarnado, tá? Porque hoje tem muito conteúdo sendo atribuído ao Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio Ferreira foi um psiquiatra, foi fundador do Sanatório Espírita de Uberaba. Enquanto encarnado, ele editou alguns livros pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, um chamado Novos Rumos à Medicina, que foi volume 1 e 2. Esse outro aqui foi um outro livro também que ele escreveu enquanto encarnado, Psiquiatria em Face da Reencarnação. E o doutor Inácio Ferreira, ele utilizava lá no Sanatório Espírita de Uberaba os recursos da medicina convencional, mas associado à medicina convencional, ele utilizava-se de recursos terapêuticos espíritas. Ele usava fluidoterapia, ele realizava aplicação de passe,
ele fazia, né, atividades, reuniões mediúnicas nas dependências do sanatório. E, estatisticamente, os resultados que ele conseguiam eram, né, muito acima daqueles que eram obtidos pelo tratamento convencional, né, em outros hospitais psiquiátricos. Porque boa parte dos indivíduos enfermos que estavam ali eram, sobretudo, né, enfermos da alma, se não todos, e muitos envolvidos em processos obsessivos. Então, falando sobre o alcoolismo, olha só o que o Dr. Inácio fala. O que ele está dizendo aqui sobre o alcoolismo se aplica também aos outros tipos de dependências químicas também, tá? Ele diz assim, ó, o alcoolismo passa de uma encarnação para outra. Os vícios, como o álcool e os entorpecentes, são conservados pelo perispírito, sofrendo a intoxicação do seu ego, a intoxicação psíquica. Persistem, pois o espírito não morre, continua sua vida como repositório dos sentimentos e dos desejos. Ou seja, o indivíduo desencarna, deixa o corpo para trás, mas os condicionamentos estão presentes nele, porque são fragilidades da alma. E muitas vezes, ao reencarnar, ele traz consigo essa deficiência, essa propensão, essa fraqueza, né, espiritual, essa falta de capacidade de conter o ímpeto. Ou seja, quando o indivíduo bebe ele não consegue mais parar. Trouxemos ainda um recorte de um médico, o Dr. Carlos Eduardo Maciel. Isso aqui é trecho de um seminário que ele proferiu na Faculdade de Medicina de Barbacena. Ele é integrante da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então ele diz assim: numa perspectiva médico-espírita, a predisposição genética seria uma marca espiritual, ou seja, temos registrado em nosso DNA alterações secundárias a desequilíbrios em vidas pretéritas. No caso, seria a drogadição experimentada em vidas passadas, ou seja, ele vai referendar aquilo que o Dr. Inácio Ferreira já havia dito. E aí, essa é uma questão muito séria, sabe por quê? Porque como é que nós vamos saber se o nosso filho, nossa filha, que está ali hoje começando a sair com os colegas na adolescência e eventualmente experimentando aqui ou acolá o uso, por exemplo, de bebidas alcoólicas, como é que nós podemos dizer que ele não seja um espírito que traz esse tipo de fragilidade, que pode vir a resvalar, né, para o alcoolismo, para a dependência? Nós vamos então deixar que ele se sujeite à experiência para só então depois descobrir que ele que tem essa propensão, que tem essa inclinação? Perceberam aí a extensão de nossas responsabilidades? Então vamos continuar nossas reflexões, né? O uso dessas substâncias pode dar origem a processos obsessivos? Porque nós sabemos que fundamentalmente são dois os fatores que levam ao processo obsessivo. Alguma situação mal resolvida do passado, que tenha sido fator gerador de mágoa, ressentimento, de rancor, de ódio, e as afinidades, os gostos comuns. Então, nesse segundo caso, entra exatamente o uso dessas substâncias. E aí nós trouxemos uma citação do livro No Mundo Maior, capítulo 14, e uma descrição de André Luiz. Essa descrição é feita num diálogo dele com Calderaro, que era o seu instrutor. Eles estavam falando sobre um homem chamado Antídio, que já tinha tido vários episódios, né, de embriaguez, e ele sofria um assédio espiritual. Então, ele relata o seguinte: a cena infundia angústia e assombro. Estaríamos diante de um homem embriagado ou de uma taça viva, cujo conteúdo sorviam gênios satânicos do vício. Prestem atenção no que ele vai dizer aqui. Semi-desligado do organismo denso pela atuação anestesiante do tóxico, passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam. Os 4 infelizes desencarnados a seu turno tinham a mente invadida por visões terrificantes do sepulcro que haviam atravessado como dipsomaníacos. O termo dipsomaníaco aqui guarda relação com o alcoólatra, né? Fundamentalmente, são a mesma coisa. Então, esse homem, ele vivia ali,
né, acompanhado não por um, mas eram 4 espíritos que, dependentes químicos, desencarnaram, né, alcoólatras, sentindo a necessidade de continuar experimentando as sensações. Não tinham corpo físico mais, mas eles precisavam reviver, recordar as sensações que nutriam quando encarnados. Então eles se identificavam com o indivíduo que tinha o ato, né, que era um alcoólatra igualmente, e quando o indivíduo encarnado utilizava, né, da substância, eles auriam aqueles fluidos, né, e participavam por um processo de simbiose espiritual, né, das sensações que o encarnado sentia. Então era como se de algum modo eles revivessem as experiências que tinham quando encarnados. Mas eram espíritos que sofriam. Olha o que ele diz ali, que viviam se lembrando, né, do túmulo, daqueles processos do desencarne, né? E aí, um detalhe interessante, quando o André Luiz fala, semi-desligado do organismo denso. E a gente entra numa questão seguinte, sobre os estados alterados de consciência, né? Porque, fundamentalmente, são 2 os estados de consciência, né? Os normais, os mais comuns. É o estado de vigília, quando nós estamos acordados, e o estado de inconsciência que a gente tem quando está dormindo. E esses são os estados normais de consciência. Só que existem os chamados estados alterados de consciência. E quando a gente, né, vive um estado alterado de consciência, acontece esse processo aqui de dissociação psíquica, ou seja, é a emancipação mais ou menos intensa dos circuitos neurais que mantêm o estado de consciência considerado normal. Então, quando o indivíduo está sob o uso de determinadas substâncias, como é o caso do álcool, ou como é o caso das drogas, listas e ilícitas, elas induzem o indivíduo a um estado alterado de consciência. O que é isso? É o estado de transe. Então, nós colocamos a definição aqui, ó. Estado alterado de consciência. O transe ele pode ser espontâneo, como no caso da mediunidade. A mediunidade é um estado alterado de consciência, que quando o indivíduo está, né, sob o efeito da mediunidade, há uma projeção do perispírito em relação ao corpo, um certo distanciamento. Quanto maior o distanciamento, mais profundo é o transe mediúnico, né? E esse é um processo natural, ele é espontâneo. Mas o transe pode acontecer também de forma induzida, provocada. Quando? Ele pode ser obtido através da ação magnética, hipnose ou sugestibilidade, através dos efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas lícitas e ilícitas. Quando o indivíduo, por exemplo, está em coma, é um estado alterado de consciência. Né? Vide as experiências de quase morte, né, que são relatadas pela ciência. Quando o indivíduo vai operar e ele é submetido a um processo de anestesia geral, ele fica num estado alterado de consciência também, né? Da mesma forma, as drogas lícitas e ilícitas induzem o indivíduo a um estado alterado de consciência. Ele fica menos lúcido. E, de algum modo, à medida que o indivíduo está sob a ação do álcool ou das drogas químicas, o efeito dessas drogas pode induzir a um transe. E, nesse momento, o espírito encarnado, ele consegue registrar com mais facilidade a realidade espiritual e se sentir mais vulnerável às influências espirituais. Então, a gente vê que muita gente, às vezes, quando o sujeito é portador de mediunidade, ele, ao fazer uso de bebida alcoólica ou ingerir drogas, ele acaba, às vezes, dando passividade, sendo instrumento da influência espiritual de irmãos desencarnados. Ele aqui, o Antídio, quando ele estava ali, né, alterado, bêbado, ele percebia ou sentia mais claramente a influência desses espíritos sobre ele. É o que André Luiz diz ali, ele passou a identificar-se mais intimamente com as entidades que o perseguiam nesses momentos. Percebendo como é algo sério? E aí, algumas questões que a gente começa a refletir, né, sobre as consequências no futuro. O comprometimento da saúde, consequências físicas e espirituais. Nós colocamos aqui, não está assim, muito boa a leitura. Eu acredito que vocês não estejam conseguindo visualizar muito bem.
Mas isso aqui é um organograma assim, muito resumido, publicado pelo governo do estado de Ceará. Aqui ele faz uma associação entre o uso de algumas substâncias e algumas consequências mais diretas. Então ele fala, por exemplo, o uso abusivo do álcool, risco de depressão respiratória e parada cardíaca. Inalação de lança-perfume, risco de parada cardíaca ou respiratória. Uso de êxtase, diminuição rápida e grave da capacidade cognitiva. Consumo de maconha, possíveis episódios de pânico. Uso de cocaína, risco de infarto. Isso aqui são só alguns sintomas mais críticos, mas existe uma série de outros danos que o uso continuado dessas substâncias vão impondo ao organismo físico. E aí nós gostaríamos de colocar uma citação aqui, que é muito interessante, né, que nós tiramos lá do livro Nosso Lar, né? Que quando o André Luiz relata a sua experiência, e ele chega no mundo espiritual, naquelas regiões de sofrimento, alguns espíritos, né, admoestavam, acusando André Luiz de suicida. Então, olha só o que Clarencio vai dizer aqui. É de lamentar que André Luiz tenha vindo pelo suicídio. O próprio benfeitor, instrutor espiritual. Aí olha a observação que ele vai fazer logo a seguir. Os órgãos do corpo somático possuem incalculáveis reservas, segundo os desígnios do Senhor. Ou seja, quando a gente vai reencarnar, existe um planejamento reencarnatório. Não detalhado, né, porque não existe destino. Nós vamos construindo, fazendo escolhas ao longo de nossa encarnação. Mas, grosso modo, existem algumas diretrizes, onde nós vamos reencarnar, em que família nós vamos reencarnar, e as possibilidades derivadas desse contexto em que nós nos situaremos, né? Então ele diz, o meu amigo, no entanto, eludiu excelentes oportunidades, desperdiçando patrimônios preciosos da experiência física. E aí diz, todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e bebidas alcoólicas aparentemente sem importância. Porque eu não sei se vocês se recordam, quando nós lemos o livro, ele relata ali que André Luiz ele tinha um problema, né, muito sério no estômago, e ele foi ser submetido a uma cirurgia. E durante a cirurgia aconteceram uma série de complicações, ele desencarnou ali. E Clarencio diz o seguinte, que tudo isso aconteceu por força das suas escolhas, dos hábitos que ele cultivou, né? Alimentação, excesso de bebidas alcoólicas, que foram devagarinho, né, lesando, né, o seu corpo físico e minando a sua saúde. Além disso, olha o que ele fala também, devorou-lhe a sífilis energias essenciais, como vê o suicídio é incontestável. E aí é interessante lembrar, quando nós lemos a obra, que André Luiz, em determinado momento, ele delibera, né, a oportunidade de rever a sua família. E quando ele vem, ele toma um susto, porque a esposa dele já havia contraído matrimônio, né, e ele se sente profundamente perturbado com aquela situação. E aí o que ocorre? Né, ele fica meio desorientado. Mas olha o que Clarencio diz, que além dos problemas que ele tinha no aparelho gástrico, ele era portador de sífilis. O que é sífilis? É uma DST, uma doença sexualmente transmissível. Significa dizer que o nosso irmão tinha problemas comportamentais também com respeito à relação conjugal. É muito interessante quando essas questões todas vêm à tona. Por quê? Porque uma coisa que nós temos aprendido com a doutrina espírita é que o bem que se faz, André Luiz fala isso, o bem praticado é advogado em toda parte, é nosso advogado em toda parte. Então, o bem que a gente faz, ele por si só, vamos usar uma referência diferente, os equívocos que a gente comete, as nossas quedas morais, elas não apagam os nossos acertos. Perceberam? Porque a nossa vida, muitas vezes, ela é assim. Ela é constituída de momentos de êxito, de realizações, né, sublimes até, mas também de quedas morais severas. Então, a nossa encarnação ela não é medida só pelas quedas, tanto quanto não é medida apenas pelos êxitos. Todos esses fatores vão, né, ser somados e vão caracterizar o resultado final de nossa jornada reencarnatória. E aí nós vamos perceber como que as nossas ações, as nossas escolhas vão interferir e como que, né, o uso dessas substâncias vão impactar. E por fim, então, a gente entra na questão da segurança das metas.
né? Quais são os objetivos que nós elegemos para nós? O que a doutrina espírita mostra para nós que é relevante, que tem valor e que deve ser fruto de nossos esforços e de nossas prioridades? Então, algumas perguntas que são para nossa reflexão, inclusive uma reflexão periódica. De vez em quando nós precisamos nos fazer essas perguntas. O que nós queremos para nós? Né? Vejam só. Por que nós nascemos? Nós sabemos por que nós nascemos? Sim. Né? A gente aprende lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte, que nós reencarnamos para evoluir, para crescer, para viver experiências que vão facultar o nosso crescimento espiritual. Qual a finalidade de estarmos nesse mundo tão desafiador? Vivenciar experiências que vão fomentar esse crescimento. Fim do nosso estágio na Terra, o que nos aguarda? Ou seja, considerando as realizações que nós fizemos até a data presente, qual é a expectativa futura que nós alimentamos quanto à nossa condição, né, após, né, o fim de nossa jornada aqui na Terra? Será que nós fazemos uma ideia? Nós temos uma noção vaga? O que nós fizemos até hoje configura realmente um esforço genuíno, sincero para o nosso crescimento espiritual? Poderemos ser integralmente felizes um dia? Um dia, sim. Hoje nós podemos ser parcialmente felizes, né? E aí, uma questão muito importante é essa aqui. Nós precisamos, meus irmãos, ter foco. E aí tem uma resposta à pergunta 845 que ela é muito importante. Vejam só. Os benfeitores, respondendo a Kardec, nos dizem: não há arrastamento irresistível, uma vez que se tenha vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, meus irmãos, Deus nos ama, quer o nosso bem. Ele não vai nos sujeitar a experiências que nós estaríamos fadados a falir. Nenhum espírito reencarna para falir. Nenhum espírito reencarna para se tornar um assassino, para cometer um suicídio. Não, se tornar um criminoso. Ninguém reencarna nesse propósito. Isso é resultado de escolhas infelizes que nós fizemos. Então, não há nenhum arrastamento que seja verdadeiramente resistível. Se nós tivermos força de vontade, se nós buscarmos, como falamos agora há pouco, os recursos necessários à superação, nós vamos conseguir. E aí, para nós, um detalhe importante, né, que eu esqueci de citar. Quando o indivíduo estabelece metas seguras e alinhadas com sua evolução espiritual, ele fortalece a sua vontade e adquire resiliência para enfrentar os desafios. A questão do foco aí, né? E para nós encerrarmos as nossas reflexões dessa noite de hoje, nós gostaríamos de deixar aqui alguns conceitos importantes. Primeiro, esse aqui, Joana de Ângeles, livro Plenitude. Olha só. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente. Jamais os insucessos que ocorreram no passado. Por que ela está falando isso, gente? Porque o passado, meus irmãos, é um conjunto de experiências, de recordações que nós já vivemos. Deve, sim, constituir, né, valioso assim, repositório de experiências para a gente não repetir os erros. Mas a vida é o agora, é o presente. São as oportunidades que a vida, né, por obra aí da providência divina, como nós já falamos, que Deus está colocando em nossas mãos. Então, é isso que é a vida, é o agora, é o presente, que nós precisamos viver com intensidade, com disciplina, com lucidez. Isso é a vida. E um detalhe importante, né, que nós precisamos considerar é esse aqui. Errar sem aprender é extremamente danoso. Ou seja, nós precisamos... É muito ruim quando a gente repete os erros, né? Interessante era passar pela experiência, entender que aquilo foi uma decisão equivocada e infeliz, que nos custou, né, dor, sofrimento, para não repetir de novo, né? Mas, olha que, né, ele fala aqui para a gente. Melhor é aprender sem errar. Ou seja, nós não precisamos, meus irmãos, passar por toda a gama de experiências para chegar à constatação de que determinadas escolhas
vão redundar em sofrimento. Se eu vejo um meu amigo, se eu vejo um familiar, se eu vejo um conhecido passar por uma experiência, né, que, né, desagou lá em sofrimentos profundos, em desilusão, né, em tragédia, eu já sei que aquela é uma escolha que eu não devo fazer para mim. Então, é isso exatamente que ele está falando, e é isso que Paulo fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, se nós olharmos para os lados, percebermos, né, um conjunto imenso de experiências que são vividas a cada dia por um sem número de pessoas, e as consequências que elas estão colhendo a partir dessas escolhas que foram feitas, nós vamos reunindo material, referências que vão nos permitir viver com equilíbrio, viver melhor, fazendo escolhas que vão com certeza contribuir para que a nossa vida seja menos atribulada, seja mais tranquila, seja mais identificada com os propósitos superiores que o Senhor da vida elegeu para nós. Então, nós sabemos que de Deus nós viemos e para Ele nós volveremos. Que nós possamos, então, a partir das recomendações de Paulo, buscar, né, viver em conformidade com aquilo que nos convém, a fim de que, tendo a nossa consciência tranquila, semeando para o futuro sementes boas, felizes, nós possamos desde já, desde agora, começar a consolidar essas aspirações de felicidade que nós acalentamos em nossos corações. E que Jesus nos ajude, nos inspire, nos oriente em todos esses momentos de decisão que nós teremos pela frente. Nós queremos agradecer aos nossos irmãos a oportunidade, o convite, né, que nós recebemos nessa noite de hoje, falando da alegria de estarmos juntos, reiterando o amparo de Jesus para essa casa, para todos nós. Um abraço, meus irmãos. Ô, querido irmão Adenauer, nós que agradecemos e que assim seja todo esse esclarecimento que você trouxe, que nós possamos cada dia fortalecer mais nesses propósitos que a doutrina espírita traz. Muito obrigada, você trouxe para nós excelentes reflexões. Que Deus te proteja muito. Então, nós agradecemos a todos os nossos irmãos que estavam conosco e aqueles que poderão mais tarde assistir e que seja de muito proveito para todos nós o estudo do nosso irmão Adenauer. Então, nesse momento, nós continuamos elevando o nosso pensamento a Jesus e a Deus para agradecer. Agradecemos, Senhor, por esses momentos de tanta reflexão que nos fazem aquela vontade de cada dia aprendermos um pouco mais para praticarmos, nos esforçarmos nesse caminho da nossa evolução espiritual. Agradecemos pela comemoração que estamos nesse mês de junho, com os 18 anos desta Casa Espírita Zilda Gama, para a nossa evolução, nos esclarecendo e consolando. Quantas bênçãos, Senhor, que nós agradecemos. E que assim seja, graças a Deus. Querido irmão, muito obrigada e aquele abraço que sempre nós enviamos para todos vocês. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa noite, boa noite.